Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2021. Estamos na segunda-feira da quinta semana do tempo comum. Primeira leitura, livro do Gênesis, capítulo 1, versos de 1 a 19. Deus disse e assim se fez. Com o salmista vamos rezar. Salmo 103. Alegre-se o Senhor em suas obras. Repetindo. Alegre-se o Senhor em suas obras. Atentos à escuta do Santo Evangelho. Marcos, capítulo 6, versículos 53 ao 56. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram uma barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos, a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam, ficavam curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine nossa mente e nosso coração para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Hoje nós começamos a ouvir o relato do livro do Gênesis, logo lá no comecinho da Bíblia, primeiro capítulo, a partir do primeiro versículo. Nessa segunda-feira temos a primeira parte da criação. Tudo que Deus cria, Ele vê que é bom. E é isso que quero trazer aqui para a nossa reflexão de hoje. Deus olha todas as coisas com um olhar de olhando as coisas na sua profundidade e vendo que são boas. Como a gente costuma brincar às vezes, olha, olhando lá no fundo, eu sou uma boa pessoa. Não é? A gente não brinca assim, mas Deus, Ele pensa assim de nós. No fundo, Ele olha e vê que somos boas pessoas. Porque tudo que Ele fez, as obras da sua mão, são coisas boas. Se a gente dissesse que não, tem coisas que não foram boas, a gente vai estar dizendo que Deus então errou. É claro que a gente não está falando aqui do mal, não está falando aqui do pecado, dessas coisas todas que entraram depois no mundo, mas estamos falando da obra da criação de Deus. E o povo israelita tinha essa necessidade agora de afirmar que aquele Deus que lhes foi revelado, o Deus Yahvé, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Ele é o princípio de todas as coisas, e afirmar que Ele é o ser absoluto e tudo é obra de suas mãos, como a gente com o salmista rezou agora há pouco. Alegre-se o Senhor em suas obras, que o Senhor se alegre com as obras da criação. Olha para você, olha para o seu interior, olha para a sua história, olha para a sua vida. Vê, você no fundo tem aí bondade, porque Deus te fez bom. O pecado que entra em nossa vida, que depois vai entrar na narrativa de Gênesis, aí vem para dar uma bagunçada nas coisas. Mas aqui, hoje, não é essa a mensagem. A mensagem hoje é: Deus nos fez como pessoas boas. E por isso precisamos resgatar, olhar também para as coisas criadas por Deus com um olhar de bondade. Olhar para a nossa vida com esse olhar purificado, com o olhar com que Deus olha. E às vezes a gente se rebaixa, às vezes a gente se coloca numa situação de inferioridade, mas Deus que fez todas as coisas, fez elas boas. Amanhã teremos um relato, concluindo o relato da criação, falando da criação do homem e da mulher, e a gente vai ver o autor do Gênesis colocando ainda uma expressão mais forte que a de hoje. Se tudo hoje que Deus criou é bom, quando Ele faz o homem e a mulher, Ele vê que é muito bom. Então nós queremos louvar a Deus pela obra da criação, por tudo que Ele fez, pelas coisas criadas, e que você e eu fiquemos atentos, tá?
Todas as coisas são boas, tem dedo de Deus, foi Deus quem fez, mas elas não são divinas, tá bom? Isso é um grande perigo que a gente também corre, às vezes um panteísmo, né? A gente olhar que todas as coisas como se fossem deuses, olhar para o sol, chamar o sol de uma divindade, a lua de uma divindade, as árvores de uma divindade, a mãe terra como uma divindade. Foge dessas coisas, que isso não é fé cristã, não pertence à nossa doutrina, tá? São boas, maravilhosas, a gente se alegra e louva a Deus pela obra da criação, quanta coisa linda, mas todas elas foram feitas por Deus, não são Deus, ok? E que Deus nos dê a graça de sermos restaurados, Ele que passa, Jesus que passa fazendo bem, Marcos o tempo todo curando, hoje no texto do Evangelho, mais uma vez reafirmando como que as pessoas procuravam Jesus para serem restauradas. O texto do Evangelho, curto, fala que quando Jesus chega na região de Genezaré, pessoas vão até ele, levando doentes deitados em suas camas, e nos povoados, cidades, campos onde chegavam, eles colocavam os doentes nas praças e pediam para que Jesus, pediam para tocar ao menos em Jesus, se não pudessem tocar em Jesus, ao menos na barra de sua veste, na orla de sua veste. Está com o coração machucado aí, está entristecido, está aí oprimido, está depressivo, está muito triste diante das tribulações, eu te convido a ousar hoje na sua oração, na intimidade com Deus, em tocar no Senhor, para que Ele possa te devolver a graça da restauração em sua vida e você voltar a caminhar. O Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos conduz à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.